trabalho que eu me preocupei mais no início foi o contextualizar-me historicamente. Tentei, quer dizer, fazer todo o tipo de pesquisa que me pudesse ser útil, nomeadamente de arquivos, coisas que eu encontrei na internet sobre o período da década de 40, montes de fotografias que eu vi, no fundo, porque a imagem acho que nos ajuda a perceber como é que se calhar as pessoas funcionavam. Pesquisei algumas coisas, li alguns livros, não falei com ninguém que tenha vivido na clandestinidade. Mas falei com muitas pessoas que estavam um pouco perto da mentalidade que estas pessoas teriam. Portanto, há na minha família casos de perseguições também e essa informação é sempre preciosa porque, de algum modo, nos move logo passionalmente. Vi algumas fotografias da época, porque acho que o input visual também é muito importante, e falei com 3 clandestinas. 3 mulheres que viveram, algumas delas, assim, anos, assim, tipo 20, em clandestinidade. Acima de tudo, recorri às minhas memórias. Tentar pensar, lembrar-me de como são as pessoas no meio, numa aldeia, em meios físico-sociais quase esquecidos. Eu acho que um personagem tem que ter vida, não é? Para ter vida é preciso nós percebermos e construirmos isso. Para mim é sempre importante perceber de onde é que o personagem veio criar uma história, toda uma história. Se está específico no guião, então aí podemos ir buscar o que está específico. Se não está, eu invento. Neste caso específico, voltei a rever um pouco a situação toda. Li, além de ter lido este romance, li Os Subterrâneos da Liberdade, do Jorge Amado, que é uma trilogia que se passa no Brasil e que é idêntico, é muito idêntico. E nesse sentido, por acaso, Os Subterrâneos ajudou-me para pensar que há uma distinção entre eles, que é a relação de poder, a relação que eles vão se estabelecendo uns com os outros. A primeira coisa que eu fiz foi voltar a reler o Até Amanhã, Camaradas. E depois, a partir daí, então, passei para o guião e depois foi o trabalho com o Joaquim, com os outros atores e com os técnicos e com toda a gente. As fotografias foi interessante para tentar pegar naquelas personagens todas, que são muitas personagens, tem um livro, tem um filme, não é? E foi assim um bocadinho tentar dar-lhes caras para eu começar a sentir-me um bocadinho mais perto deles, não é? E ver aqueles rostos fantásticos, não é? Com os olhos tão profundos e sabendo que aquelas pessoas ainda têm uma vida muito difícil no seu dia-a-dia, além de tudo, dedicavam ainda mais as horas que teriam de sono para dedicar a um partido. O meu pai foi um homem implicado na luta contra o fascismo, portanto, houve uma busca também de saber algumas coisas através dele. É muito mais fácil ouvir histórias e pormenores que só quem as viveu as pode contar. Mais do que ir a um livro, procuro que o meu processo de trabalho seja mais uma coisa que venha de dentro de mim, primeiro. Como é que eu seria o Cesário? E não imaginar um Cesário para que eu o representasse. Se os guiões forem bons, é fácil a gente entrar e sair do filme. Há sempre qualquer despertar, uma pedra de toque num guião que nós gostemos ou que achemos bom, que nos permite entrar com alguma facilidade num personagem. Tentei dar um personagem muito frio, muito racional, extremamente atento, muito rigoroso e muito duro com o Afonso. A minha primeira preocupação foi ler o romance para perceber o enquadramento, digamos, narrativo, onde foi tirado aquele argumento.
Depois, é a interpretação pessoal do ator em relação ao personagem. A partir desta leitura em que me apercebi de uma determinada realidade, fiz algumas pesquisas à volta desta história. Baseei-me numa fotobiografia do século XX que existe, muito interessante, onde podia ter imagens reais de fotografias da época, que me ajudaram a dar um contexto de como é que eles vestiam, os comportamentos, a maneira de estarem, e isso ajudou-me um pouco a compor o princípio da Lisette. Eu pertenço à geração do 25 de Abril, portanto estou muito próximo de determinadas situações, embora nunca tenha estado fisicamente presente nelas. A base que eu tive era o conhecimento que eu tinha do Álvaro Cunhal, o ter lido o romance várias vezes no princípio do processo e depois já mais próximo das filmagens. Não acredito tanto que o trabalho exaustivo, teórico, de ler... Não, as imagens sim, a música também. Inclusive coisas de como é que se vestiam, quer dizer, como é que era, quer dizer, montes de fotografias que eu vi, no fundo, porque a imagem acho que nos ajuda a perceber como é que se calhar as pessoas funcionavam. Eu faço muitas perguntas a tudo o que se passa quando eu leio. Porque é que ela vai para ali, porque é que ela não vai para ali, porque é que ela diz aquilo, porque é que não diz, para no fundo justificar e perceber-se tudo o que ela faz. Eu acho que no momento em que eu começo a perceber tudo o que o meu personagem faz e começo a entender, é um pouco mais fácil depois compreender para poder fazer. E a partir de um certo momento, acho que até num processo inconsciente começam a sair formas de andar e de mover e de olhar que não tinham sido até tão pensadas ou tão estudadas em pormenor e que depois saem na continuidade do primeiro trabalho que foi feito. Depois o resto é dado por linguagem, por guarda-roupa, por posturas, que é bastante específico lá, não pode sair daquela partitura que já é aquele texto e aquele contexto em si. Quando nos confrontamos com o primeiro ensaio do guarda-roupa, antes das filmagens, o personagem se veste, depois calça os sapatos, é um momento importante para a construção de um personagem. Procuro que o meu processo de trabalho seja mais uma coisa que venha de dentro de mim, primeiro. Como é que eu seria o Cesário? E não imaginar um Cesário para que eu o representasse. O Joaquim Leitão, ele tem uma maneira de trabalhar muito próxima com os atores e discutir as coisas e as ideias e portanto nesse aspecto houve um intercâmbio muito próximo, muito importante, que fez com que todos nós soubéssemos exatamente o que devíamos fazer. Ele instigou-me em alguns casos a ir buscar coisas que eu já à partida teria eliminado, não é? Portanto, é um trabalho feito a meias. Houve muito trabalho, e ele acho que investe muito nisso, que os atores façam o seu trabalho de casa e eu o faça o melhor possível. E depois ele trabalha as cenas 1 ou 2 vezes, antes de começarmos a filmar, e se não tiver nada a dizer está ótimo, se diz sempre qualquer coisa, afina. E tem-se com isto uma sensação de grande liberdade, autonomia, sabendo que ao mesmo tempo estamos a fazer uma coisa que ele não deixa de dirigir, ou seja, há ali uma sintonia muito que eu senti com ele. E percebe bem como é que os atores funcionam e está connosco, por exemplo, se há um engano, quando há aqueles calvários que não sabe como é que sai dali, ele é ator, ele percebe, e isso é muito bom. Ele é extremamente acessível e ajudava imenso, e todas as perguntas que eu tinha ou dúvidas, ele esclarecia, porque às vezes acontece a gente não perceber porque é que há aquela situação, de maneira que nesse aspecto foi fácil porque ele ajudou bastante. Se alguma coisa não fazia sentido, ou seja, ele não me vai querer que eu diga uma frase que não percebo, que não faz sentido na minha boca, e isso aí era trabalhado antes. E depois perguntava-lhe claramente as intenções, se tinha alguma dúvida, perguntava-lhe muito claramente. Se um ator está a ter alguma dificuldade numa cena, tem a capacidade de ser muito cirúrgico e muito eficaz
na maneira de ajudar a resolver, o ator a resolver os problemas que vai tendo. Portanto, ele tem uma compreensão, pela sua própria experiência, do processo interior da representação. Que é uma pessoa que me parece que traz o trabalho de casa bastante bem feito, mas que depois chega ao local onde nós estamos a filmar e que ele baixa um pouco a cabeça e começa a pensar e a ver o que é que encontrou mais e está sempre a acrescentar coisas. O Kim fazia umas coisas muito engraçadas, que era, e eu nesse aspecto gostei particularmente de trabalhar com ele, que era, eu estudava antes, não é? Quando chegávamos ao dia de rodagem, ele trocava um bocado aquilo tudo. Punha mais, cortava umas coisas, depois punha mais umas falas, depois tinha umas outras... E aquilo tirava-te um bocado do tapete. No sentido em que tu pensavas que ias muito bem preparado, mas aquilo... No início da rodagem, se não me engano, ele apareceu com uma alteração de uma cena. É que não foi uma alteração assim qualquer, foi uma alteração assim de texto mesmo. Olha, é uma cena nova, aliás. E se eu não estivesse tão seguro com ele, com a equipa toda, comigo próprio a fazer a personagem, e acho que essas coisas estão todas ligadas umas com as outras, essa segurança está toda ligada umas com as outras. E, quer dizer, ensaiamos aquilo em 2 minutos, estava tudo lá, quer dizer, o personagem já lá estava, e eu descobri que nesse dia, podes relaxar um bocadinho porque isto já estás lá. Ele também improvisa muito, como realizador, improvisa, trabalha os diálogos, instantaneamente pode mudar coisas, muito... Ou seja, procura dar sempre muita realidade daquela situação. Não se aprisiona a um guião já escrito, não. Qual é a realidade disto? Qual é a realidade, mas uma realidade mesmo terra a terra, não é uma coisa imaginada, não. Como é que as coisas são com os materiais, como é que isto funciona, como é que não funciona? E eu nunca tinha trabalhado com uma plaina, portanto, tudo isso obriga-te de repente a assumires pormenores do personagem que é tudo uma mais-valia, é tudo uma ajuda. No Também a Camaradas, a minha casa, ela quase que te obriga a um comportamento, quase que obriga a uma postura. A maneira como se come a sopa, quando me ponho uma malga com bocados de pão, que é para matar a fome, dá uma maneira de comer que não vale a pena muito eu estar a pensar em casa como é que... Eu não estou a dizer, noutros atores dará. Eu gosto muito de ser surpreendido com os decors, com os cenários, com os adereços, com essas coisas todas. O facto do vocabulário ser muitas vezes muito complicado, porque não só no nosso vocabulário, como um vocabulário político muito específico, tinha medo que, por outro lado, que fosse uma cara lalaroca a dizer umas coisas que ninguém percebia, sobretudo se a pessoa que estava a dizer não percebia, então é que ninguém havia de perceber nada, não é? Mas isso fiquei muito contente ao ver outros atores a filmarem, de repente aquilo fazia sentido de alguma forma. Era um elenco muito coeso, e sentia-se que havia um trabalho de preparação forte e uma grande vontade de fazer tudo bem feito e com profundidade. Era uma grande equipa de cinema, a nível do número e ao nível também do profissionalismo, com uma grande eficácia, uma capacidade de adaptação às condições do momento, às condições materiais de produção, porque as pessoas devem imaginar, há sempre uma grande necessidade de adaptação, porque as coisas não acontecem sempre como estavam previstas no guião, de repente chegamos a um sítio, são outras as condições e temos que nos adaptar. Há sempre uma tensão que é necessária numa rodagem, porque aquilo é um momento tenso, quer dizer, estamos aqui com uma parafernália de material e de material humano para filmar 1 minuto de uma coisa, quer dizer, tem que haver uma tensão, não é? Quer dizer, isto foram peripécias que todos passaram, quer dizer, e eu vivi as minhas e vivia a dos outros, a serem feitas e a vê-las. O maior desafio foi andar de bicicleta com o Paulo Pires, porque eu tinha que andar, estava super desconfortável a andar à frente e houve várias vezes que o meu sapato ficou enrolado na roda e eu estava cheia de medo de cair e já eram 4 da manhã, já estávamos todos cansadíssimos e isso eu confesso que foi um desafio muito grande. Quanto mais tempo eu tiver com a malta, enfim, eu sinto mesmo parte integrante daquilo, quer dizer, se eu saltar, é uma peça que salta e esta engrenagem arrebenta toda. Aquelas reuniões que se passavam em casas muito pequeninas,
Nós tínhamos mesmo, pronto, o decor era mesmo assim, e dar a ideia daquelas horas passadas em ambientes muito pequeninos. Havia as luzes, havia as câmaras, havia uma equipe que estava ali a trabalhar e estávamos ali todos numa cumplicidade e num silêncio muito grande. E achei estranho. E foram muitas horas assim. Né? Lembro de ir, por exemplo, filmar para Porto Alegre, para aquela manifestação, com imensos figurantes e não sei o quê, após um interregno razoável, 2 semanas, o que não é muito próprio no cinema, e de repente, quando lá cheguei, parece que não tinha de lá saído. Quando lá cheguei, com aqueles figurantes todos vestidos de época, com o impacto mesmo físico do decor, que era a fábrica de cortiça de Porto Alegre. Portanto, parece que nós nunca saímos do filme, parece que lá estivemos sempre. Quando assisti pela primeira vez, estavam lá também pessoas que tinham vivido na clandestinidade e gostaram, e vi lágrimas nos olhos, vi pessoas bastante emocionadas e muito contentes por terem visto estas imagens e terem lembrado episódios da vida deles. E fiquei muito contente com isso. Acho que é um sinal de que realmente alguma coisa nós fizemos. Acho que realmente alguma coisa foi feita e bem feita. É claro que eu gosto que o meu trabalho seja apreciado, mas mais do que o público em geral, é este público tão especial das pessoas que viveram isto. Não é? A série também tem essa dimensão de uma homenagem a milhares de pessoas do Partido Comunista Português que estiveram na clandestinidade e que correram muitos riscos. A maior parte das pessoas me diziam que achavam que foi bastante realista, não é? Que não houve coisas que não tivessem muito a ver, não é? Portanto, isso para mim foi muito importante. Eu vi o Até Amanhã Camaradas como um público anónimo, porque, como se pode imaginar, é tantas as histórias que acontecem no Até Amanhã Camaradas, que eu, a maior parte delas, eu só segui a minha, não é? E, de facto, emocionou-me. É emocionante. O Até Amanhã Camaradas tem essa capacidade de nos fazer, por um lado, enraivecer com algumas questões, de nos fazer revoltar, de nos sensibilizar e de nos entristecer. Mal acabou a série, eu tive várias mensagens no meu telemóvel de amigos meus, de colegas meus, que não tinham entrado na série e a darem-me os parabéns por ter participado num trabalho como o Até Amanhã Camaradas. Ao nível dos atores, ao nível do trabalho de interpretação, eu senti que quem viu gostou muito de ver e que a série tem uma qualidade, muito grande, quer dizer, sem dúvida nenhuma. É profundamente humano e profundamente contemporâneo, ou seja, sendo uma história de passado, ela mantém-se fresca e muito atual. Eu espero que o Até Amanhã Camaradas inspire as pessoas a terem mais iniciativa nas coisas e acorde o lado ativista, no bom sentido, e idealista das pessoas no que toca à construção de uma sociedade melhor. Realmente passaram-se coisas destas, infelizmente, em Portugal, e outras que se passaram, felizmente, e há pouca coisa que os jovens tenham acesso, que nós todos tenhamos acesso, relativo a uma época que marcou bastante a vida dos portugueses e que, desta forma, ela há um grande contributo. A minha geração já nunca teve que passar por nada que se tivesse que se mexer, ou se calhar teve que passar por alguma coisa, mas não se mexeu. E de repente, claro, para mim foi além de tudo um grande prazer poder prestar-me um bocadinho esse lado da aventura. No fundo, o passar para o papel uma altura da nossa história, que foi o que fez o Manuel Tiago com aquilo. Vou passar isto para o papel, que isto tem que ser falado. E primeiro que tudo é fazer uma coisa que é portuguesa, que é uma coisa, às vezes parece-me, quanto a mim, que me falta qualquer coisa de, epá, isto é português. É muito importante o facto de se fazerem séries destas e espero que se continuem a fazer, porque a história recente de Portugal tem que ser contada. É fazer estas coisas no sentido de que todos saibamos
que às vezes as páginas negras poderiam ser evitadas e evitáveis se estivéssemos mais atentos, mais despertos, mais implicados com a nossa vida. Às vezes não nos implicamos na vida coletiva e o problema é esse. As frases que dão título aos filmes são sempre difíceis, porque são tão especiais que não só a responsabilidade, como de repente uma pessoa pensa, isto há N maneiras de dizer, mas ao mesmo tempo temos que a dizer com simplicidade, inserida no contexto da cena, e aliás, é uma frase tão simples quanto bonita, precisamente por isso, porque o até amanhã é quase um até sempre, não é? E é realmente uma despedida sem saber que se está a despedir, mas é realmente uma frase bela e uma grande despedida. Até amanhã, camaradas.